Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estamos estudando essa carta e hoje nós iremos concluir a exposição dessa porção que é uma oração do apóstolo Paulo. Nós vamos ler do versículo 18 ao 23. Efésios capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23, que diz assim: Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Até aqui, queridos, oremos mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado por esse tempo de comunhão, de adoração na Tua presença, e agora esse tempo que temos para ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra, que não muda, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, que o Senhor, por meio dela, possa abrir nosso entendimento, nosso coração, que a ação do Teu Espírito Santo em nós faça com que entendamos, e não só queremos entender, queremos também experimentar, viver a luz da Tua palavra, das verdades poderosas da Tua palavra, do Evangelho, da pessoa e obra de Jesus. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus nós pedimos, amém, amém. Dentro dessa porção da palavra que nós lemos, que começa no versículo 15, vai até o versículo 23, é a oração de Paulo, e nós estamos pensando, orando pela igreja. Quando você pensa na igreja, na sua igreja, essa igreja da qual você faz parte, como você deveria orar? Como eu deveria orar pela igreja? Esta é a 6ª mensagem dessa série em Efésios e é a 3ª sobre oração. E hoje nós vamos ver orando pela igreja por mais poder. Mas que poder é esse? A grande ideia que nós estamos mantendo desde do primeiro sermão nesse trecho é a oração de gratidão e intercessão pela igreja, visa uma experiência mais profunda com Deus. Como orar pela igreja? Vimos com gratidão. Orar com gratidão por aquilo que Deus já tem feito, pela fé e o amor que são marcas de um verdadeiro crente, de um verdadeiro discípulo de Jesus. Quando nós olhamos para a nossa igreja, e a igreja não é o templo, mas as pessoas, nós devemos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque na vida daquele irmão eu vejo fé em Jesus. Obrigado, Senhor, porque na vida daquele irmão e na vida da nossa igreja nós podemos perceber o amor de Deus nos guiando sobre todas as coisas. Orando pela igreja,
Orando pela igreja também por mais conhecimento. Foi o último sermão. Sabedoria espiritual e entendimento. Precisamos disso? Sim. A igreja precisa disso? E muito. Conhecimento de Deus, uma experiência com Deus. Esse Deus que não só dá para nós regras, direção, mas através do próprio Espírito Santo que habita em nós, nos conduz com sabedoria, com entendimento espiritual. A fé cristã não é só um amontoado de teoria, de doutrina, de dogmas. A fé cristã é uma experiência com Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro trabalha em nós através do Espírito Santo, iluminando nosso entendimento. Coisas que não entendíamos bem, o Espírito Santo age e nos faz entender. É muito estranho quando uma pessoa começa a seguir a Jesus, frequentar uma igreja e nada muda. Nada muda na forma dela pensar, nada muda na forma dela viver, nada muda na sua relação com o seu cônjuge, com os seus filhos, na sua relação com os outros. É muito estranho. Por quê? Porque quando nós somos de Deus e Deus está agindo em nós, o Espírito Santo habita em nós, ele nos conduz a essa sabedoria e entendimento espiritual para uma vida que agrada e glorifica a Deus. E no último sermão, dentro desse tema que Paulo ora, eu peço para que Deus abra o entendimento de vocês, para que Deus abra os olhos do coração, para que Deus ilumine vocês. Paulo fala sobre 3 realidades que os irmãos ali na igreja de Éfeso precisavam ainda que o Espírito Santo, Deus, abrisse o entendimento deles, abrisse o coração deles. E são essas 3 realidades que nós vamos ver e que tem a ver com essa oração por mais poder. Então, olha a realidade que Paulo fala, a primeira realidade que Paulo fala, que ele ora para que Deus mostre e que os irmãos compreendam. Ele fala, no versículo 18, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou. Então a primeira realidade pela qual Paulo ora é por essa esperança concedida àqueles que Deus chamou. É a vocação, o chamado. Aquilo que nós já vimos que Deus fez na eternidade. Antes que você fizesse qualquer coisa, Deus estabeleceu um bom propósito para a sua vida, e em determinado momento Ele te chamou. Você ouviu o Evangelho e você foi chamado. Compreender essa esperança concedida. Quando você creu no Evangelho, quando eu também recebi, criei no Evangelho, o que nos foi apresentado? Bênçãos aqui na terra? Ter mais dinheiro? Não passar por nenhuma aprovação? Foi isso? Ter saúde plena sempre? Nunca mais ter nenhum tipo de problema ou pecado? Não foi isso. A nossa vocação, essa esperança, quando nós fomos chamados por Deus, foi para confiar em Cristo, para uma vida nova em Cristo, para uma experiência diferente daquela que nós estávamos vivendo antes. Deus nos chamou das trevas para a luz, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E essa esperança do crente, ela não é uma esperança fantasiosa, um desejo como do mundo, fantasioso. O crente deveria ser a pessoa mais realista, pé no chão, porque Deus não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria todos os dias conosco. É uma certeza absoluta
de que aquele que nos chamou, que prometeu, que estará conosco, vai cumprir. É um chamado eficaz de Deus, que gera essa esperança. Nós vimos isso no sermão sobre as bênçãos da Trindade na salvação. John Stott explica isso. O que implica o chamado? O que implica essa esperança concedida àqueles que Deus chamou? Ele explica que a vocação, o chamado, é para a salvação em Jesus. Então esse é o primeiro chamado de todo cristão: salvação em Cristo. Depois, para a santidade, uma vida santa diante de Deus, viver de modo diferente do mundo, separado. Lembra que santidade não é perfeição, mas é estar separado, ser colocado à parte para um uso exclusivo, específico de Deus. Stott também diz que é um chamado para liberdade e paz, uma paz que excede todo entendimento, porque no chamado cristão também inclui, segundo Stott, sofrimento, não é verdade? Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de morte, cruz é símbolo de sofrimento. Então esse chamado que nos dá esperança inclui também sofrimento, mas também inclui glória. Porque, como Paulo mesmo disse, as nossas leves e momentâneas provações não se comparam ao peso de glória que está preparado para nós na eternidade. Tudo isso vai passar uma hora, querido, vai passar, e nós receberemos do Senhor uma herança, um galardão, a própria presença dele perfeita, plena, para sempre. Simplificando aqui a fala do Stott, ele diz: foi um chamado para uma vida completamente nova, na qual conhecemos e amamos a Cristo, lhe obedecemos e servimos, desfrutamos da comunhão com Ele, uns com os outros, e olhamos além do sofrimento presente, para a glória que um dia será revelada. Essa esperança do chamado, a esperança que nós precisamos compreender, aqueles que foram chamados por Deus, ela vai além, ela está para além do olho e percepção natural. Porque o que dá esperança para uma pessoa que não tem Cristo é: tudo vai bem. É a fé daquela organização tabajara, lembra? Tem igreja, tem pastor que prega a fé organizações tabajara, que é o quê? Seus problemas acabaram. E eu preciso ser honesto com você. Se você quer ser um crente de verdade, desculpa, seus problemas vão começar. Você vai ter que lidar com o seu pecado. Você vai ter que reconhecer que você não é tão bom como você achava que era. Você vai ter que mudar coisas no seu casamento, na sua criação de filhos, na sua relação de negócios. As pessoas ao seu redor vão achar que você é esquisitão. Agora é o crentão. Agora o jeito que ele faz é o certo e de todo mundo é errado. Você vai ter problema. E no meio de tudo isso tem sofrimento, tem dor, tem problema conjugal, tem filho que fica doente, tem situação econômica do país e do mundo. Mas nós não temos uma esperança aqui, nessas coisas. Nós somos chamados para algo superior, em Jesus Cristo, para andar com Ele, para estar com Ele e receber dEle esse reino. Mas Paulo fala disso: lembra do passado, quando vocês foram chamados para uma esperança? Vocês não foram iludidos. O evangelho que eu preguei para vocês não foi o evangelho da Disney, Nutella,
mas foi o evangelho centrado em Cristo, na pessoa de Cristo. Lembra disso? E aí depois ele fala, continuando, esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Finalzinho aí da parte B do versículo 18. A rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. E aqui é essa perspectiva do futuro. A NVT traduziu assim, né? E a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Alguns comentaristas não concordam muito com essa tradução, porque entendem que essa herança é o que o povo santo vai receber de Deus. E faz sentido, como nós estamos vendo aqui. Por exemplo, versículo 11, que nós já lemos, versículo 14, que diz para nós que nós somos herdeiros em Cristo, e que o Espírito Santo é a garantia da herança que receberemos. Quem lembra disso que eu falei? O selo do Espírito é a garantia que Deus vai pagar todo o financiamento, todo o consórcio. Ele já pagou a primeira parte, e ele provou isso com o selo do Espírito Santo. Então alguns comentaristas, apesar de considerarem que essa leitura ela é correta por causa do contexto, eles entendem, por causa do texto original, que seria melhor uma outra tradução, e que a NAA traduziu melhor do que a NVT. E diz assim, na NAA: para que saibam. Então Paulo quer que aqueles irmãos compreendam, saibam, entendam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, de quem é essa herança? É a dos santos ou é de outro? Nesse texto aqui, nessa tradução, da sua herança, da herança de Deus nos santos. Então Deus tem uma herança para os santos, sim, no futuro, mas os santos também são uma herança de Deus. Deus está preparando um povo, Ele escolheu, Ele redimiu, Ele selou os seus, e Ele está trabalhando nesse povo que é propriedade exclusiva dEle, que é herança dEle. É como se Deus olhasse para a igreja e dissesse assim: é meu, é minha propriedade, e lá no futuro eu vou tomar para mim, eu vou resgatar, esse povo vai estar comigo. E faz sentido, não só por causa da questão gramatical, mas também pelo que Paulo vai falar lá no capítulo 5 aqui da carta. Olha comigo o capítulo 5, versículo 25, quando Paulo fala do dever do marido cristão. E ele mostra, ele coloca em paralelo com a igreja gloriosa. 5:25 diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la como água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, Deus está agindo na igreja. Deus ama o seu povo, Deus escolheu o seu povo, Deus salvou o seu povo, e está trabalhando no seu povo. Para quê? Para oferecer a si mesmo uma igreja, um povo santo, irrepreensível, sem mancha, sem mácula alguma. Então Paulo quer que os irmãos entendam: vocês não são um povinho qualquer, vocês não são Zé Ninguém, vocês são herança de Deus, vocês são propriedade de Deus.
Irmãos, isso mostra como nós, crentes, somos preciosos aos olhos de Deus. Herança não é uma coisa preciosa? Se você é rico, tem muito dinheiro, sua família tem muito dinheiro, você fala, nossa, um dia eu vou ter uma herança. Fica até perigoso, porque até o teu coração fica meio pecaminoso. Mas aí se você não tem muito dinheiro mesmo, se você também não tem muito dinheiro, você é pobre, às vezes você pensa, aí é o outro lado do pecado, bem que eu podia ter alguém com dinheiro na minha família para receber uma herança, né? Você já pensou isso ou não? Ou é só eu que sou assim, pecador? Não tem nenhum tio ricão para deixar pelo menos uns milharezinhos de reais para mim? Porque herança é coisa boa, herança é algo que a gente espera que vai receber um dia. E aqui Paulo está dizendo, a igreja, vocês precisam entender isso, vocês são a herança de Deus. Vocês têm uma herança que Deus vai dar para vocês, vocês têm uma glória, um galardão, algo que Deus prometeu e que Ele vai cumprir, mas vocês são essa herança que Deus vai resgatar, que Deus vai trazer para Ele mesmo naquele dia glorioso. Isso aponta para o futuro. E agora Paulo vai falar sobre o poder, uma grandeza do poder de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus, que é o que nos fortalece no presente. Então nós estamos lidando com essa realidade de tempo passado, fomos chamados, sabemos que Deus nos ama antes da eternidade, em um momento nós recebemos e correspondemos a esse convite, e estamos esperando novos céus e nova terra. Mas enquanto isso? E agora? O que a igreja precisa aprender, compreender, entender, para que ela não desista no meio do caminho? E aqui é o clímax o ponto mais alto dessa oração de Paulo, que eu quero ler com você. Aí no capítulo 1, então nós vimos o finalzinho do 18, sobre a herança, que é o próprio povo de Deus. No 19 ele diz, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, Ele está muito acima de qualquer governo, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. O supremo poder de Deus, que é para nós, os que creem, assim como Paulo disse que era para os irmãos lá em Éfeso, sustenta e fortalece a igreja. É o poder da ressurreição de Jesus. Irmãos, perceba isso. Aqui o cristianismo cai ou permanece. É o ponto central da mensagem do Evangelho. Cristo ressuscitou. Se a mensagem do Evangelho, se a fé que você tem, se a fé que eu tenho, ela não se apoia nesse ponto, que é o ponto principal, a ressurreição de Jesus, nós não cremos no Evangelho bíblico. Só que muitas vezes nós cremos nesse Evangelho, nós acreditamos que esse é o ponto central, mas nós não vivemos como se isso fosse de fato real, porque a ressurreição de Cristo é a coisa mais extraordinária, supera qualquer outro ato divino, qualquer outra história, qualquer outro milagre registrado nas Escrituras, e tem o melhor efeito, que é o efeito para a salvação. Nós lemos aqui que ele diz, o insuperável poder de Deus, a grandeza do insuperável poder de Deus. A NAA traduziu assim, a suprema grandeza do seu poder sobre nós. A NVI traduziu,
o incomparável, grande, incomparável. Ixi, acho que eu copiei errado aqui. Alguém tem NVI aí? Isso, grandeza. Esqueci do usar aqui no. Eu sou meio assim, às vezes eu estou escrevendo, eu pulo umas. Como que chama isso, Laís? Você que é dessa área aí, dislexia, o que é isso aí? Pula uma letra, esquece, depois na hora de ler aquilo, mas parece que está faltando um conectivo aqui, um sufixo. A incomparável grandeza do seu poder para conosco. É um poder grandioso, insuperável sobre os crentes, para os crentes, com os crentes. Aqui Paulo não quer deixar nenhuma dúvida. E ele usa 4 palavras gregas para falar desse poder que é supremo. Desse poder que é incomparável, que é insuperável, que é grande. E a primeira palavra que ele usa é uma palavra que é dinamis. Que até tem uma palavra que nós conhecemos, dinamite, que deriva dessa palavra. Mas no contexto aqui, não tem nada a ver com dinamite. Esse dinamis, na língua grega, tem a ver com uma capacidade, um poder de capacidade, de habilidade. Um poder para agir. Então Deus tem dinamis. Ele tem capacidade, ele tem habilidade para agir. Ele pode fazer qualquer coisa. Esquece o dinamite, tá? De explosão. De destruir tudo de uma vez. Não é essa a ideia aqui, tá bom? Porque dinamite foi inventado só 1800, sei lá. Mas tem crente que prega assim. Se fosse um pregador mais pentecostal aqui, ia falar: esse dinamis é o poder de Deus que explode e rebenta com tudo. Mas não viu certinho lá no léxico grego o que significava. Então é a capacidade, a habilidade. Então Deus pode fazer qualquer coisa? Pode. Ele tem essa habilidade, esse poder para agir? Ele tem. Ele tem essa competência. E algumas traduções da Bíblia hebraica para o grego, a palavra que foi traduzida para dinamis, do hebraico para o grego, ela tinha a ver com um exército algumas vezes, em alguns contextos. Um exército pronto. Então qual que é o poder de um exército? É um poder pronto para agir a qualquer momento. Ele tem competência. Se estourar a guerra, o exército está pronto. Ele está agindo agora? Às vezes não. Mas ele tem dinamis. Ele tem a habilidade, o poder, a capacidade para agir. É um poder em potencial. Mais ou menos assim. Depois Paulo usa mais 3 palavras, que na nossa tradução na NVT, os tradutores aqui condensaram o significado de todas essas palavras. E aí você me pergunta: nossa, Renan, hoje você não está muito amigo da NVT, hein? E olha que você fala bem dela. Eu gosto muito da tradução NVT, ela é uma ótima tradução. E eu tenho razões porque eu indico essa tradução. Mas como um pregador, eu preciso explicar quando a tradução não é tão boa. Mas não desconfie da NVT não, pode continuar lendo ela, tá? Mas a NVT traduziu assim, ó: é o mesmo poder grandioso. Ela condensou tudo. E já foi que ressuscitou Jesus Cristo. Tá certo. Mas outras traduções, por exemplo, a NAA, Nova Almeida Atualizada, traduziu assim: segundo a eficácia da força do seu poder. Aumentou um pouco, né? Porque tem essas 3 palavras aí no texto original, que é a palavra energeia, a palavra kratos e a palavra ischios. Não precisa aprender grego não, eu só estou colocando aqui para vocês entenderem o que Paulo está querendo transmitir. Essa palavra energeia aí, que dá origem à palavra energia que nós conhecemos. Então Deus tem um poder, uma capacidade, dínamos, que é um poder potencial, que Ele às vezes não está usando no momento. Energeia não.
Esse poder aqui é o poder real, é o poder ativo. Não é o que a energia faz. Você precisa ter energia para agir. A energia no sentido elétrico, mas não era isso na época, né? É aquele poder para realmente executar, é o poder em ação. Então Paulo diz, Deus também tem esse poder que faz. Não só esse poder de poder realizar, mas de realizar de fato. A outra palavra que ele usa é a palavra kratos. É uma força, um poder físico, de domínio, de vitória, de governo. Da onde vêm as nossas palavras? Democracia, poder do povo. Uma palavra que era usada no antigo Israel antes deles terem reis, que é a teocracia, que é o governo de Deus, o domínio de Deus. E aí nos meus estudos eu até descobri uma palavra nova que eu não conhecia, que é a plutocracia. Você já ouviu essa palavra? Plutocracia é o governo dos ricos. Então essa palavra kratos que Paulo usa aqui é para dizer Deus tem o governo, Deus tem o domínio, Ele é o Senhor. Sabe esse poder de Deus que governa e domina todas as coisas? É esse poder que Ele tem disponível aos crentes. E por último, a palavra que ele usa, issis, tem o sentido de habilidade e capacidade. É um pouco parecida com a palavra dínamos. Por que Paulo usa essas palavras aqui? Não é para a gente saber que elas têm diferentes aplicações, embora isso é importante e ajude o nosso entendimento. Ele está querendo dizer, o poder do poder de Deus é incomparável. Todas as palavras que ele podia usar para descrever poder, ele colocou. A suprema grandeza incomparável do poder de Deus para conosco. Irmãos, agora hoje eu estou meio pentecostal agora, né? Deus disponibilizou para os crentes em Cristo um poder incomparável, glorioso, insuperável, que age em nós. E que é esse? Paulo vai dizer, é o mesmo poder grandioso, que ele resumiu todas essas palavras, que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, dos domínios celestiais. Se nós cremos que ressuscitou Jesus dos mortos, e como eu disse, é o ponto crucial da fé cristã evangélica, nada deveria nos abalar, nada, porque se Deus fez aquilo que é a coisa impossível para o homem realizar, o que ele não pode fazer? Ele pode fazer qualquer outra coisa. Às vezes ele não faz, não porque ele não tem o poder para fazer, mas porque não está de acordo com a vontade boa dele, mas ele é grandioso e poderoso para fazer. É esse poder que nos sustenta. Todas essas palavras para mostrar, gente, o que Deus fez em Jesus não foi brincadeira. E o que Ele quer e pode fazer por nós, e que deve sustentar a nossa fé, é esse poder que ressuscitou Jesus. O poder fez. Ressuscitou Jesus dos mortos, exaltou Jesus, entronizou Jesus e submeteu tudo a Jesus. O poder da ressurreição. Qual é a pior coisa que o ser humano e a humanidade lida desde sempre e que ainda não conseguiu superar? A morte. Pode desenvolver tecnologia, pode fazer isso e aquilo, mas ainda ninguém consegue trazer uma pessoa que morreu de volta para a vida. Deus fez isso em Jesus. Ninguém pode evitar a morte. Você pode fugir, tentar adiar, mas uma hora ela chega. Mas em Jesus, a morte foi vencida.
ele exaltou também, e diz que Cristo está acima de todo principado e potestade, como foi traduzido aí. Ele está acima de qualquer governo, autoridade, líder, ou qualquer outro nome neste mundo. Poderes espirituais, poderes humanos e naturais, governos, tudo isso passa. Homens poderosos com poder econômico para influenciar muitas pessoas. Jesus está acima de tudo isso. Qualquer autoridade que você possa pensar. Por isso que não tem essa do crente ficar com medo do diabo. Tem crente que nem pode. Às vezes você conversa com alguns e fala, mas o diabo. Aí a pessoa, não, mas o diabo, não fala do diabo não. Fala do diabo, eu fico com medo dele cutucar eu aqui. Né? Tem gente que tem medo do diabo. Gente, não tem que ter medo do diabo, porque Jesus venceu. E ele é sobre autoridade máxima, sobre tudo. É o diabo que tem medo dele. É o diabo que já foi vencido. E os crentes em Cristo não precisam ter esse temor. Não vai ficar brincando com o diabo, fazendo stand-up com ele. Mas não precisa ter medo. Porque Jesus é autoridade máxima, ele é superior. E o texto diz, agora e sempre. Queridos, eleição esse ano, né? Vai ter. Se mudar ou não mudar de governo, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que governa a nossa vida. Ele é o nosso Rei Supremo. A aplicação dessa verdade é muito difícil. Porque nós ficamos assim, temerosos. Mas entenda que Paulo está dizendo para aquela igreja, assim como para nós precisamos compreender isso, que às vezes a gente não compreendeu. Deus precisa abrir os nossos olhos para que a gente entenda que Jesus e o poder que ressuscitou Jesus está disponível para nós, sobre nós, para que a gente não tenha medo de nada. Eu brinco, se o mundo colapsar, ou se eu morrer, ou se acontecer uma coisa ruim, isso é o bilhete premiado. Melhor coisa para um crente é ter um infarto agora. Esse dia eu falei para a Esther, nossa, Esther, não sei não, sentindo umas coisinhas aqui, será que eu vou ter um... Estava até falando sobre depois com quem que ela ia casar. Você procura uma pessoa boa para você casar. Porque se eu morrer, eu estou bem, minha filha, é o bilhete premiado. É claro que como Paulo a gente fica assim, né? Paulo falou assim, eu queria estar com Cristo, que é muito melhor. Mas eu penso que ficar aqui também é bom, porque eu tenho que ajudar vocês ainda estão precisando de umas... Né? Paulo vai dizer isso em uma das suas cartas. É óbvio que ninguém quer morrer assim. Mas é o bilhete premiado. Se tudo der errado, a gente sabe que no final seremos vitoriosos em Cristo. As pessoas tentam imaginar um mundo que vai melhorar, que vai ficar bonzinho. Aí você olha a Bíblia e você fala, peraí, será que vai mesmo? Não sei, hein? Aí você adota uma teologia de acordo com a inclinação do seu coração. Não, eu sou pré-milenista. Não, eu sou pós. Eu sou A. Então eu entendo que não vai acontecer muita coisa. Não, eu entendo que vai acontecer. Eu entendo, não vai ser mais ou menos, vai ter um pouco de coisa ruim. Mas a verdade é que, independente de qual é a posição escatológica, de como vai ser o final, o crente está seguro. Nós no final seremos vitoriosos com Jesus. E ainda que soframos aqui, Deus irá nos resgatar. Deus irá nos levar para com Ele e vai restaurar todas as coisas. Novos céus e nova terra, e reinaremos com Ele eternamente. Não precisamos ter medo. Como aquela música que nós já cantamos aqui. Os reinos vêm e vão, mas o teu trono acima está. Ele governa sempre. Ele é o Senhor. E por fim, no verso 22 a 23, eu quero apenas mencionar esses versos com vocês, que Paulo diz assim: e Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda a parte. Tem muita carne aqui nesses dois versículos aqui que a gente poderia
fazer uma outra pregação. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Sabe esse Senhor da história, esse Rei eterno, que todas as coisas estão debaixo do domínio e do poder dele, a quem todos irão prestar contas. Deus fala que ele fez tudo isso, e ao cabeça da igreja, que é Jesus, que tem essa autoridade, ele fez para o bem da sua igreja. E o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, ele preenche essa igreja, ele completa essa igreja. De nada ela tem falta, ela é preenchida por esse que preenche todas as coisas em toda a parte. Talvez, eu vou pensar bem, se eu vou resgatar esses 2 versos semana que vem para a gente trabalhar eles melhor. Mas queridos, o que Paulo está querendo dizer para nós? Gente, não tema. Paulo quer que Deus abra o entendimento da igreja, para que aquela igreja, que nós também, não fiquemos aterrorizados diante das circunstâncias do mundo, porque Deus já demonstrou esse poder grandioso ao ressuscitar Jesus, e controla todas as coisas. Aplicações. Quando pensamos na igreja, pelo que orar? Muitas vezes nós oramos por circunstâncias, e faz parte. Nós oramos porque alguém está doente, porque alguém precisa de emprego, porque alguém ficou com algum problema na família. Isso é importante. Mas aqui Paulo nos ajuda a orar pensando no bem espiritual da igreja, e não só circunstancial, para que a igreja entenda de fato a sua vocação em Jesus e os benefícios, as bênçãos espirituais que foram disponibilizadas aos crentes. Ficamos ansiosos, preocupados com a situação do mundo, mas nós precisamos experimentar esse poder que ressuscitou Jesus, esse poder que converteu você, um pecador, que agiu no seu coração duro e no meu coração duro, me levando a Cristo. Experimentar esse poder todos os dias. Como aplicar essa mensagem? Quando você for orar pela sua igreja, pelos seus irmãos, lembre disso, de que o mesmo Jesus que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, ressuscitou e um dia voltará. Então nós podemos ter esperança em meio a qualquer situação difícil que o nosso país enfrente, que você enfrente como cristão. Esse mesmo poder de Jesus, da ressurreição, atua em você e atua em mim para a santificação, para que a gente entenda. E lembra que eu falei que entender não é só cognitivo, mas é aplicar na vida, é pôr em prática, é uma realidade na vida do cristão. As áreas que você luta com o pecado e que precisa vencer, e que Deus pode fazer isso. Confie e se submeta a Jesus. A maior necessidade da igreja é a oração por crescimento espiritual, por entendimento, por profundidade, por conhecimento desse Deus poderoso, que continua o mesmo atuando em nós. Ore por mim, ore pelos seus irmãos, para que a gente tenha uma experiência mais profunda com Deus. Lembra que essa é a grande ideia dessa porção? A oração de gratidão e intercessão visa uma experiência mais profunda com Deus. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado por esse momento, que essa palavra possa trazer encorajamento para nós, confiança no Senhor, e que possamos caminhar seguros em Cristo, possamos olhar para a igreja, para os nossos irmãos,
E assim como Paulo, desejando que cada um de nós aqui cresça no conhecimento do Senhor, cresça em sabedoria, entendimento espiritual e também confiança nesse supremo poder incomparável através de Jesus e por meio de Jesus dado a nós, para que não venhamos a desanimar, para que não venhamos a ficar angustiados diante de qualquer situação na nossa vida, na nossa família, no nosso país, no mundo. Sabemos que o Senhor reina e o Senhor cuida da tua igreja. É o Senhor quem nos preenche, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem é a razão de tudo para nós, em Jesus Cristo, o nosso Salvador maravilhoso. Oramos assim, em nome dele. Amém.